no mundo. Em vez de estar no mundo, eu estou em Cristo, fazendo a vontade do meu Senhor. Quantas almas eu poderia ter ganhado com meu Deus se eu tivesse aceitado Ele antes de tudo? Assim diz esse hino. Vãos foram os dias que eu vivi longe da presença do Senhor. É isso que esse hino ele quer expressar. Ele expressa um coração que está dizendo assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Quantos dias eu perdi da minha vida que foram em vão, que eu vivi em pecado. Só agora eu vim reconhecer que o Senhor é Deus. Eu vim reconhecer que agora eu vivo de verdade. Eu vim reconhecer o seu amor na minha vida. Agora eu posso ver, eu posso enxergar. Agora eu ando na luz. Ó Senhor, como meu coração dói quando eu relembro o tanto de tempo que eu perdi longe da tua presença. É o que esse hino diz para mim, quando ele diz: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, porque lhe posso lhe apresentar. Diante somente desse hino, desse refrão desse hino, eu quero dizer: aproveite cada momento que você tiver na sua vida, pregue a verdade. Olha, os dias são maus, os dias são breves. Olha, tudo está apontando para a volta do nosso Deus, para a volta do nosso Senhor. Olha, de tudo de tecnologia que poderia inventar, agora Apocalipse está se cumprindo. E com a mão direita as pessoas, que a tecnologia do 6G está pagando suas contas, comprando as coisas. Lá na China, começou na China. Aí começa também o Drex, várias moedas. Estão conversando, uma conversação agora que diz que vai se unir uma governança mundial. E tudo se aponta para Apocalipse se cumprindo, as profecias se cumprindo, da volta do Messias, se cumprindo que o anticristo vai se levantar em nosso meio, dizendo que, olha, todo aquele que não aceitar a marca da besta, porque a marca da besta é pagar as coisas com as mãos. Muitos dizem: mas será que é isso mesmo? Mas será que eu estou cego? Será que eu não consigo enxergar que Cristo está à porta e eu estou cochilando, estou dormindo, me deixando levar pelas coisas cotidianas da vida? Não podemos nos deixar levar pelas coisas da vida, pelas coisas cotidianas. As coisas cotidianas muitas das vezes estão nos deixando fracos na fé, estamos fraquejando. Olha, estamos nos desligando automaticamente da videira que é Jesus Cristo. O mundo, quando nós se desliga da videira que é Cristo Jesus, nós secamos. Como é que nós secamos? Deixamos de lado a palavra, deixamos de lado a oração, deixamos de lado o jejum, deixamos de lado o compromisso em vigiar com a palavra do Senhor. É em casa, é no trabalho, é na igreja, até mesmo na igreja. Em vez de focar no culto ou na palavra que está sendo pregada, está focando nas coisas de casa, está focando em coisas que Deus disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Ele também diz que nós, com a nossa ansiedade, não podemos acrescentar nenhum povoado, que é coisa simples de fazer. Nós não podemos aumentar nem a nossa altura. O próprio Deus disse. Nós não podemos fazer nada com a nossa ansiedade. Olha, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu não aguento esse trabalho, eu não aguento isso, eu estou sofrendo. Assim como foi mencionado no dia de hoje, as tempestades é necessário. É porque se não tiver tempestade, Jesus não tem como acalmar a tempestade da nossa vida. Não tem como Ele nos ensinar se não tiver prova em nossas vidas. Olha, se nós não estamos em Cristo, não tem como nós dar fruto. E é em meio às provações e às tempestades que nós damos frutos para Cristo. Voltando para o texto de João 15, do verso 1 ao verso 8, diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Somente nesse texto, se nós analisarmos e olhar entre linhas, não no texto, mas entre linhas,
podemos analisar e entender que João 15 expressamente diz para mim e para você, Jesus vem contando novamente a história dele, a trajetória dele. Ele diz, eu sou a videira. Quando ele diz a videira, ele diz, eu fui plantado na terra. Quando ele diz, olha, e o meu pai é um lavrador, ele diz, e foi o meu pai que me plantou aqui, para que eu viesse ser a videira, e todos aqueles que me aceitassem fossem os ramos. É interessante entender que quando ele fala, eu sou a videira, ele diz que foi plantado. Aí ele remete Mateus capítulo 1, que me leva ao nascimento de Cristo. Olha, nunca se esqueça quem foi que nasceu, foi crucificado e morreu e ressuscitou o terceiro dia, para mim e para você hoje ter vida. Aleluia. Nunca se esqueça. Quando eu lembro de videira, logo me vem lá. Eu lembro, nossa, o meu Senhor, o nascimento dele foi diferente de todos. A mãe dele, terrena, que Deus escolheu, ela deu a luz ainda quando era virgem, uma mulher pura. Por aí você já vê a pureza do nosso Senhor. Ele não nasceu de uma união casual, normal, humana, mas foi de livre, espontânea vontade de Deus chegar até aquela mulher, o Espírito Santo cobri-la com a tua sombra, e aquela mulher ser frutífera, e assim dar a luz a Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim podemos entender entre linhas que Jesus está fazendo parâmetros, comparações para mim e você entender, para aqueles que são leigos. Ele quer dizer, olha, o meu pai me plantou, eu fui plantado nessa terra por um propósito. Olha, sem Jesus, sem mim, ele diz, vocês não são nada. Sem mim você não pode dar fruto. Olha, tudo que eu tenho e tudo que você tem, se eu acredito em Cristo, se você acredita, foi dado por Deus. É fruto que vem da parte de Deus. Se eu acreditei no Senhor, se você acreditou, foi porque Ele permitiu eu e você assim a chegar a Ele. Glória a Deus. Nada é porque eu quero ou porque você quer. Tudo tem um propósito do Senhor. Aleluia. Olha, para entender a palavra do Senhor, não precisa ter teologia, não precisa ter estudo caro, não. Jesus. Para entender a palavra, só basta você abrir o seu coração. Glória a Deus. Olha, a palavra é muito simples. Brevemente, entre linhas eu entendo. Eu sou a videira. A videira, ela é plantada onde? A videira é plantada na terra. Então eu entendo, eu volto logo para o nascimento de Jesus, que foi um nascimento virginal. O que é um nascimento virginal? Um nascimento que não teve o toque da mão humana. Foi um toque espiritual. Logo sendo assim, ele é puro. Eu posso acreditar, porque ele não compartilha do mesmo pecado que eu. Ele é santo. Aleluia. Então ele é genuíno. As palavras dele são puras e verdadeiras. Eu posso acreditar. Diante da cosmologia humana, é impossível o nascimento de Jesus. Mas só que, olha, na matéria espiritual, a Bíblia me ensina e me dita tudo o que eu devo dizer, o que eu devo entender. A palavra não é difícil, eu vou repetir. A palavra não é difícil de se entender. A palavra só não se entende se você for carnal. O que é carne não entende o que é espiritual. Portanto, a palavra de Deus, ela é espiritual. Então ela só se discerne espiritualmente. Então, para se discernir espiritualmente, tem que estar em espírito, tem que estar vivendo na verdade no espírito. Glória a Deus. Glória. Olha, eu posso fazer todo estudo que o homem pode me adquirir. Eu posso pagar muito dinheiro para ter cursos e mais cursos, mas só que não se compara a sabedoria, a mesma que Estevão teve. Olha, se reuniu todos os homens mais inteligentes, intelectuais, sábios da época, os religiosos, os fariseus, no sinédrio contra ele. Mas a sabedoria que esse homem era tão grande, porque essa sabedoria ela não é humana, é uma sabedoria que vem do alto. A sabedoria que Estevão tinha era tão grande, tão imenso o poder que estava nele.
que aqueles homens não conseguiam combater contra ele? É porque ele estava pregando a verdade. Ele estava falando somente a verdade. E aqueles líderes religiosos da época estavam em mentira, estavam nas trevas, mas ele estava na luz. E a luz dissipa as trevas. Então eu posso entender, diante de tudo isso, que o poder de Deus só vai manifestar na minha, na sua vida, quando eu verdadeiramente me tornar ramo que está ligado à videira. Glória a Deus. Olha, o texto me diz que todo ramo que não está ligado, ele seca, ele é colhido e lançado no fogo e ele arde. Mais uma vez, entre linhas, eu posso dizer para você, Cristo está dizendo assim: olha, se você não me aceitar, se você não me buscar de todo o coração, se você não abrir o seu coração, quando eu bater, você vai ficar para trás, você vai passar pelo julgamento, você vai ser lançado no inferno. Assim como o ramo que não está ligado na videira, assim somos nós sem Cristo. Nós seremos lançados no fogo eternamente. Por isso eu digo e repito quantas vezes for preciso, a Bíblia não é difícil de se entender. Mas só que tem um porém. É necessário você abrir o seu coração. Eu abri o meu coração para que ela entre. Se eu não estiver ligado em Deus, se eu não estiver ligado na videira, se eu não estiver ligado em Jesus, eu vou secar. A minha oração vai murchar. A minha mensagem vai murchar. Quando eu tomo partido em tudo que é da minha vontade, eu me afasto de Jesus. Eu me afasto da palavra. Logo eu me afastando da palavra, olha, a minha pregação fica murcha. Quando eu só falo de mim, quando eu só faço as coisas para que as pessoas batam palmas para mim, me chamam, você é profeta. Eu estou me afastando da palavra. Olha, está tendo um rompimento da videira. Eu estou sendo poldado. Mas agora, quando eu busco em oração, antes de trazer uma mensagem, a mensagem ela fica clara, a mensagem ela flui. Ela flui. Sabe por que ela flui? É porque Mateus capítulo 10, versículo 20 vem se cumprir na nossa vida. Diz assim, pastor, o capítulo 10, verso 20 diz assim que, olha, no momento que vocês estiverem lá, vocês não precisam argumentar em suas mentes, mas o Espírito Santo que está em vós falará por vós, o Espírito de vosso Pai. Então eu e você não precisa preparar sermão bonito, mas o Espírito Santo direciona. Só que olha, eu não estou deixando dizer a você que, olha, não estude, deixe de lado o estudo, não. Porque, pense aqui, o Espírito Santo vai te direcionar para você pregar o que Ele quer que você pregue para a igreja. Mas beleza, mas quando for você e outra pessoa, para você falar para ela os mistérios do Reino dos Céus, a você pregar a palavra para ela, falar de Deus para ela, usando o seu intelecto, você não tem nada, está vazio. Muitas pessoas tropeçam e falham, é porque está vazio, não entende da palavra. Quando eu digo, olha, não preciso de estudo, eu falo, não preciso de formalidade para chegar até Deus. Deus, Ele só quer uma vida de espiritualidade, Ele só quer uma vida de oração, uma vida de jejum, Ele só quer que você esteja ligado na videira, que é Jesus. Deus não quer intelectualidade sua, não. Ele não quer formalidade. Ele não quer que você ore bonito. Ele só quer que você abra o seu coração e seja sincero com Ele. Aleluia. Pois Ele diz que eu e você sem Ele não podemos fazer nada. Mas quando estamos ligados nele, damos muito fruto. Portanto, Ele diz que, olha, conhecereis a árvore pelos frutos. No nosso meio podemos ver. Olha, devemos buscar nos libertar de muitas coisas que nos afastam de Deus. Muitas coisas que nos cortam, que nos afastam da palavra. São muitas coisinhas que nos afastam da palavra. Mas só que passa dia, entra dia, passa dia, entra dia, e a minha vida, a sua vida continua a mesma. Nós estamos vivendo de rotina. Está errado. Nós estamos vivendo de rotina. Cadê os frutos?
Para quem diz que está ligado na videira, que é Jesus. Cadê os frutos? O nosso fruto começa no trabalho. Olha, eu vou te dar um conselho. Se você não consegue controlar a sua língua, se cale. Mas não dê mau testemunho. É só a verdade que nós temos que aprender. São palavras que é tapa no nosso rosto para nós se orientar. É repreensão do nosso Pai para nos ensinar. Tem momentos que nós dizemos que somos crentes, somos cristãos, servos de Deus, mas falamos muita baboseira, muita besteira. Temos falta de sabedoria. Se nós, portanto, ler a palavra, nós deveríamos ser os primeiros a ser mais sábios, os que estão dentro da casa. Aleluia. Mas em primeiros pontos somos mais tolos. Onde estamos? Cadê a nossa sabedoria? Olha, a sabedoria, ela nos dá a entender que eu não posso ser orgulhoso, eu não posso não gostar de ser humilhado, pois, portanto, aquele que é humilhado, ele não é exaltado, mas é aquele que se humilha. O mundo ensina para mim e para você que se você for humilhado, você será exaltado. Mentira. Você só será exaltado se você se humilhar. A pessoa está te humilhando, se humilhe. Suporte o que ela está falando. Pois quem vai se levantar contra ela não é você. Pois a vingança pertence ao seu Deus. Não pertence a você. Mas é difícil. Quando eu não estou ligado na videira, é difícil eu não revidar uma afronta. É difícil eu não revidar uma falta de respeito. É difícil. É porque quando nós olhamos e falamos assim, olha o fruto, eu tenho fruto do Espírito Santo. Eu tenho fruto porque eu estou ligado na videira. Mas tem muitas coisas que nós olhamos, se nós detalhar cada coisa que nós fazemos no dia, nós vemos que, porventura, nós estamos se desligando automaticamente da videira que é Cristo. Quando não queremos ser humilhados, quando não queremos ser injustiçados, Cristo não está em nós. Infelizmente, irmão. É uma palavra que dói até em mim. Porque é difícil você ser humilhado e não revidar. É difícil você ser desrespeitado e não falar nada. A língua até coça para você falar. Verdade. É difícil, irmão. Mas só que quando nós praticamos isso, nós praticamos os frutos. Pois a Bíblia diz que eu dou muito fruto quando eu estou na videira. Quando eu estou em Cristo, eu dou muito fruto. Quando foi que Cristo revidou uma afronta? Agora, já pensou se Cristo revidasse toda a afronta? Qual o modelo que nós teríamos? Mas o modelo é a palavra. E quando nós estamos vivendo da palavra, 1%, 2%, 10%, olha, chegar à perfeição é uma coisa muito difícil, mas cumprir a palavra não é difícil. É só ler, analisar, buscar discernimento e aplicar em vida. Muitos estão ficando para trás porque não estão analisando a palavra. Nós pecamos contra Deus por não analisar a palavra. Quando nós não analisamos a palavra, os nossos frutos vão murchando. Nós vai murchando, nós vai se afastando de Cristo. O interessante, irmãos, é que nós achamos que por nós estar vindo na igreja, por nós estar cultuando, louvando ao Senhor, pregando a palavra. Olha, se nós pregamos, louvamos é pela misericórdia. Porque se Deus fosse olhar por cada tintim que nós fazemos, cada palavra maldita que nós dizemos no dia a dia, cada pensamento que nós pensamos, irmão, não estaríamos aqui. Mas eu não quero complicar a sua vida. Eu não quero complicar a sua busca com Deus. Eu só estou explanando essas palavras, pedindo para que você abra o seu coração. É uma palavra que bate de frente comigo também. É porque ela diz para eu abrir meu coração. Mas a minha natureza quer fazer o contrário da vontade de Deus. A minha natureza não quer aproximar da palavra, ela quer afastar. Mas tem uma voz que me diz em todo momento: ore. Ore mais. Jejue mais. Busque mais. Se você orar mais, se você buscar mais, você vai dar mais fruto. Qual é o fruto que eu estou falando? Não é só pregar a palavra, não é só louvar, não é só orar, não é ter uma boa oratória, mas sim, é as mínimas coisas, é as entrelinhas da palavra que nós deixamos de cumprir.
mensagem tão clara para nós, nós colocamos dificuldade. Nós colocamos dificuldade em coisas que são fáceis para nós aplicar na nossa vida. Aleluia. Olha, um dos momentos mais difíceis que nós encontramos é quando nós casamos. Porque nós estamos junto com uma pessoa que é diferente totalmente da gente. Verdade. Olha, ela quer uma coisa e nós quer outra. Mas o interessante é que no casamento, Cristo disse que o homem, ele deve amar a mulher como ele amou a igreja. O que foi que Cristo fez para amar a igreja? É interessante, né, pastor? Ele deu a vida. Perdi a minha quando eu me casei. Porque você perdeu tudo, você perdeu sua liberdade. Estou crucificado por ela. Mas é interessante, irmão. Chegar em casa, eu pego ele. Eu não quero que os irmãos fiquem constrangidos, mas que os irmãos se soltem. Fique à vontade. Sabe por quê? Nós estamos entre irmãos. Olha, a palavra que deve ser pregada não é uma palavra formal, mas é uma palavra simples, para todos aqueles que são intelectuais e são leigos entender. É interessante que no nosso casamento, eu cobro da minha esposa. Olha, amor, nós temos que ser mais mansos, tem que ter mais união. É verdade. Mas é muito difícil, irmão. É muito difícil porque a minha natureza é uma, a dela é outra. A criação dela é uma, a minha é outra. Eu tenho as minhas incertezas, ela tem as incertezas dela. Assim não é diferente dos casamentos que tem dentro da igreja. Mas só que, olha, não é difícil de nós manter comunhão com nossa esposa, nosso esposo. É a questão de cumprir a palavra. Colocar a palavra em prática no nosso casamento, na nossa vida, no nosso trabalho. Como? Amando ao próximo como a nós mesmos. Olha, o que eu desejo para mim, eu desejo para minha esposa. O que eu quero que ela faça por mim. Olha, toda vez que minha esposa chega, eu desejo. Nossa, como eu queria minha esposa me desse um abraço e dizer que me ama. Olha, então por quê? Quando ela chega, eu não faço isso. Chega até ela, dou um abraço, falo que amo ela, dou um beijo. Isso conforta o coração de qualquer um. Isso são frutos, gente. Isso são frutos da videira. Isso são frutos do Espírito Santo. Isso são frutos de amor. É interessante. É interessante nós ver que a palavra se cumpre em mínimas coisas da nossa vida, no cotidiano. É porque nós queremos que faça por nós. Mas nós não entendemos que a mudança não tem que estar na outra pessoa, tem que estar em nós primeiro. Amém. Nós mudamos para que a outra pessoa venha se constranger com o nosso amor. Foi assim que Cristo fez com nós. Ele nos amou primeiro. Por isso o amor dele nos constrange. Se hoje nós amamos a Cristo, é porque ele nos amou primeiro. Assim, por isso que ele diz assim: amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Oh, glória! Se entregue por ela. Se entregue por ele. Porque é honrar, o que é respeitar. Vamos olhar dentro do nosso casamento as esposas. Está honrando, está respeitando. Olha, sabe uma coisa que faz o homem se derreter pela mulher? Ela tratá-lo bem, com respeito, com honra. Olha, o amor, ele destrói mais do que o ódio. Isso eu falo com convicção. O amor destrói mais do que o ódio. Quando nós tratamos com amor aqueles que nos odeiam, o amor que está em nós constrange o ódio deles. Eles são obrigados a se afastar porque o amor constrange. Olha, não há dificuldade em amar. É nós que às vezes não amamos o próximo, queremos que o próximo nos ame. É muito fácil eu apontar a minha esposa e não olhar o meu defeito. É muito fácil eu cobrar dela para ela me amar, sendo que eu não estou fazendo a minha parte. É muito fácil. Mas se cada um fizer a sua parte, nós contribuímos para o casamento. Se eu fizer minha parte no trabalho, eu contribuo no meu trabalho. Se eu fizer minha parte na igreja, o meu papel que Deus designou para mim, eu contribuo. Eu estou fazendo a minha parte. Olha, os frutos, eles são aderidos porque nós estamos ligados em Cristo. Mas só que eles devem ser praticados. É como os talentos. Não podemos esconder aquilo que Deus nos deu.
Por muitas vezes no casamento nós deixamos o orgulho tomar de conta. Nós não queremos ouvir, queremos só falar. Nunca queremos estar errado, queremos estar certo. Verdade. Queremos ser o dono da razão. Mas muitas vezes somos nós que estamos errados. Olha, em vez de eu repreender, ou chamar atenção, ou falar alto, que tal eu tratar com amor? Chegar com carinho e falar. Ah, mas não sei o que, não sei o que. Calma, não é assim não é isso que você está entendendo não. Dá um rococó para melhorar a situação. Tá começando. Olha isso. Olha Jesus. Vai apanhar bastante, cuidado. Mas o mais interessante é que minha esposa fala, eu não caio nessas conversas dela. Quem fala isso? Esposa? Quando ela tá brava, é uma benção. Mas é lapidação, irmãos. Eu vejo que na vida nós somos lapidados para dar fruto. Verdade. Nós estamos reprovados. Casamento é nós estamos buscando ser aprovados, isso é uma verdade. Mas só que quando eu olho para o casamento, eu vejo que o casamento ele reflete a nossa comunhão com Deus. Sim. Ele reflete a nossa comunhão com Deus. Se o casamento está bem, a comunhão com Deus vai bem. Mas se o casamento está ruim, a comunhão com Deus vai ruim. Verdade. Porque olha, eu vi um vídeo que foi postado hoje no grupo e fala sobre rebelião. Olha, por muita gente querer debater e responder no nosso casamento, nós entramos em rebelião. Quando nós falamos algo para o nosso próximo, nós devemos entender que Cristo falou que tudo aquilo que nós fizermos a um dos seus pequeninos, estaremos fazendo a ele. Então tudo que você for falar para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua namorada, não sei, né, para o seu filho, para a sua filha, olhe com carinho, olhe para ele, olhe para ela como se você estivesse olhando para Jesus, como se você estivesse fazendo para Jesus. Não olhe para as outras pessoas como se fosse mais um, mas olhe como se ela fosse Cristo. Quando você olhar ela como se fosse Cristo, você vai dar o seu melhor para ela. Ela vai dar o melhor dela para você, porque ela vai estar fazendo como se estivesse fazendo para Cristo. E nós sabemos que Cristo, ele não deve nada a ninguém, e ele retribui, e muito mais do que podemos imaginar. Irmão, se nós aplicarmos a palavra fielmente em nosso casamento, em nosso trabalho, na nossa vida financeira, nós somos prósperos. Mas só que hoje é pregado uma teologia que cristão não pode ser próspero. A maior prosperidade que nós temos é ter um bom casamento, uma boa esposa, um bom esposo, uma vida financeira estável, um status, uma boa reputação. Isso são coisas que o homem não pode dar. Só Deus pode dar se nós estivermos na direção da palavra dele. Nós não precisamos buscar conselho em motivacionais, em pregadores famosos. Somente contemplar e olhar a palavra e aplicar para as nossas vidas. Nós seremos prósperos em tudo que nós fizermos, se nós cumprir a palavra. Portanto, eu posso dizer mais uma vez, se nós estamos ligados em Cristo, podemos dar muitos frutos. Portanto, Cristo aplica mais uma vez na nossa vida. Tudo aquilo que nós pedir, estando ligado nele, nós receberemos. E assim, por conta disso, nós glorificaremos e exaltaremos o nome do Pai, por causa das nossas obras e das nossas atitudes. Olha, dom e obras não salvam ninguém. O que salva é a graça. Mas só que nós devemos entender que as boas obras e os dons são provas claras que somos filhos de Deus. A sua reputação, o seu falar no meio dos ímpios, prova quem você é. Prova a diferença. Cristo, quando ele disse para mim e para você, seja a luz, seja o sal, ele falou para nós ser diferente. Se no ambiente nós vemos que se nós falar nós vai pecar, é melhor nós ficar em silêncio. Até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, no momento que você vê que você está sendo tolo, se cale. Somente se cale e deixe que Deus fale por você. Deixe que as suas atitudes, que as suas obras falem por você. Você não precisa dar satisfação de nada. É somente você calar e deixar que Mateus 10, 20 se cumpra na sua vida.
Mateus 10, 20 não se cumpre somente quando nós vamos pregar, mas também no dia a dia, no cotidiano. Aleluia. Quando nós não temos palavras para debater ou falar contra o ímpio, o Espírito Santo toma a nossa boca e fala por nós. Muitas vezes pode não falar através de nós, mas ele vai e toca no coração daquele e fala no coração daquele. Porque em meio a esse mundo, muitos se levantarão contra nós, nos humilharão, nos rebaixarão. Mas olha, o nosso Deus é fiel. Se nós se calar e se humilhar, o nosso Deus vai de frente. O nosso Deus vai lá no coração daquela pessoa, quebra e mostra para ela que ela estava errada. E ela tem que reconhecer. Essa é a forma que o nosso Deus trabalha. É a forma que o nosso Deus diz a todo momento para nós trabalhar. Olha, quando você não tem o que falar, se cale, porque é Ele que vai falar por você. Você não precisa se defender, deixe que o Senhor te defenda. Então, portanto, esse é mais um fruto daqueles que estão ligados em Cristo Jesus. Amém. Nessa noite eu só quero que você levante sua mão direita. Glória a Deus. E vamos declarar. Quero fazer uma breve oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e querido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, Pai, segundo a Tua palavra, de acordo com a Tua palavra, Pai, nós levantamos a nossa mão direita, Pai, para profetizar sobre as nossas vidas, meu Pai, vida financeira, meu Pai, aleluia, para profetizar sobre o nosso casamento, meu Pai, nos ajude, Espírito Santo da verdade, aleluia, a praticar a Tua palavra em nosso casamento, em nossa vida financeira, ó Pai, em nossos trabalhos, Senhor. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, aleluia, a não se desvencilhar, aleluia, da videira que é o Teu Filho amado Jesus Cristo, aleluia, Senhor. Vem nos lapidando, Senhor, a cada dia, vem nos limpando, aleluia, para que nós venha dar cada dia mais fruto, aleluia, para que nós, Senhor, aleluia, venha frutificar cada dia mais, e para que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado, ó Pai. Nos prepara, aleluia, Senhor, nos aduba, Senhor, conforme o Teu querer, meu Pai, aleluia, Senhor, para que seja glorificado o Teu nome, meu Pai, acima de tudo, em nome de Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus, e as palmas louvam ao Senhor, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e glória a Deus.